Tá chegando atrasada ou você tá conseguindo acompanhar? Estão me ouvindo agora, não? Oi, Jim, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Minha voz tá chegando boa aí? Tá tudo bem, tá tudo bom. Então tá bom. E vou falar uma coisa pra você, esse negócio de internet me complica, hein? Mas daqui a pouco a gente já se acostuma. O Zoom em si, ele parece às vezes muito complicadinho mesmo. Pois é, eu tive aula com ele o semestre inteiro e eu não quero mais, desisto. Você acredita, Wellington, que em algumas matérias eu preferi que fosse pelo Zoom do que pessoalmente? Eu não sei se eu tô ficando antissocial depois dessa, depois dessa pandemia. Eu acredito em você. Agora, aprender hebraico é complicado pelo Zoom, hein? Precisamos de um quadro para poder ter toda essa aula. Pois A vantagem é. que temos é que eu posso ficar mais à vontade para poder assistir as aulas. Eu vou já ligar a minha câmera. Eu só tô esperando o resto da galera entrar. E eu tô almoçando, servido, galera? Tem aqui pro almoço aí. Rapaz, aqui eu fiz uma quentinha do almoço da minha tia de ontem, um escondidinho de frango no suflê de cenoura. Que isso. Na tentativa eterna de se tornar vegetariana, mas já diminuindo algumas coisas e incrementando outras. Não vai conseguir em nome de Jesus. É um sacrifício que temos que correr. Sim, espero, né, Wellington? Eu Pois é. preciso mesmo, porque eu tô correndo na praça e tô me esgoelando na primeira volta. Não dá, né? Não dá. Não dá. Vou ver se a Cintia entra hoje. Daqui a pouco, qualquer coisa, gente, 5h10 a gente começa, tá? Não tem problema não. Tudo bem. Jim, você tá com aquele link do hebraico aqui, que o Lucas usa? Estou não. Link do hebraico? Qual é o Aquele que ele vocês colocou usam? no WhatsApp. Não, eu entrei no grupo agora, eu não tenho esse link, não. Ai, é um tradutor simultâneo da Bíblia. A gente coloca a passagem e vem no hebraico explicando direitinho pra gente. Eu tenho até um, só que o meu, ele é... Não tenho. Só que o meu é em inglês. Acho que não vai ser proveitoso pra gente. Ele pegava direitinho aqui. Oi, Michele, tudo bem? Oi. Já vou ligar minha câmera, tá, Michele? Só tô esperando o resto do pessoal entrar e eu tô terminando de comer. Já você me vê e eu vejo você. Muito baixinho aqui. Estão me ouvindo bem? Não tô ouvindo vocês direito, não. Eu tô te ouvindo bem. Eu também.
Eu achei lá o Vou link botar que meu o fone Lucas por mandou. aqui. Eu achei o link que o Lucas mandou e reenviei aí no grupo. Eu acho que tá na bolsa que eu levei pra igreja. Sei. Jim, você consegue colocar no chat aqui do Zoom? É que eu tô sem zap. Eu não mandei esses não aí, não. Não tem problema não, porque tem um chat aqui que é Deixa a eu ver se consigo mesma coisa. mandar. Valeu, obrigada, Wellington. Eu acho que eu também meio que achei. Acho que encontrei. Acho que é isso mesmo. Eu mandei aí no chat. Obrigada, viu? Nada. Acho que agora faz. Eu tô te ouvindo bem, Michele. Agora eu consigo ouvir vocês. É porque o notebook, as crianças estão brincando aqui. Vocês estão ouvindo as crianças? As crianças aqui em casa estão. Aqui em casa não estão na minha casa, são os vizinhos. Estão brincando na rua. Aí estão gritando. Aí eu ouço melhor eles do que vocês, porque o notebook é muito baixinho. E aqui tá no volume máximo. Deixa eu ver se tá. Ih, não, o notebook estava baixinho também. Nossa, melhorou. Já ela tá dormindo. Dois minutinhos e a gente começa, tá, gente? Aí já deu 10 minutos pro povo chegar e conforme eles vão chegando, a gente vai incrementando o povo aí nesse debate. E lá? Acho que não sei quanto. E até meio-dia, tá limpando muita sujeira e vendendo e botando no gosto misturado. Logo deu para separar, mas mais que não. Eu não completei o dinheiro do. Daqui a pouco eu vou lá. A internet tá boa, Jim? Oi? A internet aí tá boa? Tá beleza. Ah, maravilha. Porque tô usando a internet da igreja aqui, rapaz. Rateando aí não, né? Eu pedi permissão da igreja, né? E aí eu tô usando aqui.
Eu tava no mudo, ó, falando a beça com vocês sozinho. Vamos orar então? Vamos começar com uma oração? Jim, você ora pra gente? Posso sim. Oremos. Muito obrigado, Senhor, porque escolhemos esse dia, essa hora, para estudarmos a Tua palavra. Então, queremos te pedir a Tua orientação, a Tua plenitude do Teu Santo Espírito para nos conduzir de acordo com essa leitura, para que diminua nós, os homens, e que a Tua palavra, o Teu Santo Espírito, nos conduza para um bom entendimento da Tua vontade e da Tua explicação. Desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, o Lucas tinha falado que hoje é o capítulo 2, né? Deixa eu ver se é possível. Acho que aqui é possível melhor. E aí, eu vou estar compartilhando a tela, assim, para a gente estar sempre olhando no hebraico também, né? Para poder estar sempre conversando. Mas aí eu ia pedir para a Michelle, para a gente começar a leitura juntos, e aí a gente começa debatendo os versículos conforme o Lucas faz. Beleza. Eu tava falando também e estava no mudo. Vamos lá, Michelle. Pensar para não atrapalhar, a gente para não atrapalhar, né? Está começando o capítulo 2, a partir do versículo 4. A formação do homem para lá, né? Aí eu vou estar lendo aqui o versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Deixa eu... 4 e 5. Vamos fazer só uma observação aqui. A gente entendeu, né, que assim, o texto ele tem sido muito claro, que deixa eu compartilhar logo aqui a tela, que aí já fica melhor para todo mundo. Vamos lá. Pronto. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, tá preta. Agora sim. Beleza. Então, interessante aqui é que mas a atuação de criador de Deus ela é reforçada, né? A todo momento a gente vê um protagonismo da criação de um criador, de uma figura que estava atuando nisso e que as coisas não foram surgindo sozinhas. Eu creio, e aí vocês podem também estar divergindo ou não, que quando a gente fala até mesmo, olha só, Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Se no organismo, nas ideias que a gente entende, né, que recebe do mundo, eles entendem que as coisas por si só funcionam sozinhas, aqui isso é combatido num primeiro momento, né, porque até mesmo a queda de uma chuva, né, que a gente vê aí pelas processos de temperatura, clima, evaporação de água, formação de nuvem, temperatura, como a gente aprendeu lá no fundamental, até nisso, aqui nesse primeiro momento, precisava de uma atuação do Criador, né? Tem que comentar alguma coisa sobre isso, no versículo 4? Uma questão muito legal, a Marcele, acho que é Marcele, é que no texto você tem uma questão muito clara, né? Vamos colocar assim, é que naquela época o autor bíblico ele não escrevia por capítulos, né? Ele contava uma história. E quando então está dividido aqui a formação do homem e meio que divide ali o início do capítulo 2 com o restante do capítulo, a gente precisa entender só uma questão, assim, legal que tu falou da questão da criação de Deus, que ele está reforçando a criação, e aqui acontece, a partir de então, um que nós chamamos de anúncio de enredo. O que seria isso? Seria uma ideia que o autor
que escreveu o texto, que viveu muito depois dessa época que ele escreve, o Moisés, está relatando, e aí ele fala, não, essa época aqui é a época, que eu vou contar para vocês, a época que Deus tinha criado tudo antes que ele tivesse feito chover. Tanto é que a primeira vez que vai chover no livro de Gênesis, depois da criação, é na história de Noé. Entendeu? Então, quando Deus ele vai, como tu falou muito bem, assim, Deus tem controle de tudo, e de fato ele tem controle de tudo. E aqui vai ensinando pra gente, vai começando a contar pra gente quase que uma nova perspectiva, uma nova realidade de como seria a criação agora. No primeiro capítulo do Gênesis nós encontramos aqui uma explicação, uma narrativa onde coloca em xeque, coloca em foco aqui a questão dos dias. Né? Já no capítulo 2 tem uma outra sequência, vai contar sobre a criação também, a questão do homem, e tem uma outra sequência. E a gente vai descobrir depois o motivo. Legal, Wellington. Essa perspectiva aí ela é muito interessante. Eu não sabia disso, não sabia que a primeira chuva tinha sido com Noé. Para mim, chover era normal, até por causa da agricultura e tudo mais, mas você agora deu uma luz sobre isso aí, foi bem interessante. E aqui, quando a gente passa... Pode falar, na verdade, até o texto, quando você vê no versículo 6, até explica como as plantas sobreviviam, porque vinha de baixo. Era um vapor, não era sobre, subia, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Isso. Explicava como sobreviviam. Isso. E essa questão é muito importante para a gente poder entender que Moisés ele é muito, vamos colocar assim, repetitivo com essa ideia de anúncios de enredo. Ele vai colocando o tempo todo no seu livro, ele vai introduzindo o que aconteceu, o que vai acontecer, assim, já de imediato. Então, por exemplo, ele já diz assim, ainda não havia, o homem não tinha lavado o solo, não tinha chovido, Deus ainda fazia com que a grama, vamos colocar assim, a plantação tivesse sido regada através de uma neblina, através de um manancial ali, entendeu? Ele está indicando para a gente como é que é o passado, né, de Gênesis, e o pós-pecado, né, depois do pecado. Vocês lembram de uma lição da escola sabatina em que falava que deu uma explicação, eu esqueci agora o nome, era um nome bem complicado, que é uma história da mitologia que misturava, né, como se os povos tivessem ido se separado no período lá no início e tivesse se misturado um pouco do que aconteceu de verdade com idolatria. Aí eles explicam que os deuses, porque estavam muito cansados, eles resolveram criar o homem para poder trabalhar, fazer o trabalho de labrar, porque era muito cansativo para eles. Foi até a lição da escola sabatina do mês passado, que era sobre a Bíblia. Então, aí eles vêm desmistificando várias coisas. Você vê que Moisés ali fala sobre... Nem o homem existia ainda, né? Deixa bem claro, o homem não existia para lavrar o solo. Foi Deus que criou as plantas, foi Deus que... Porque o Senhor, realmente, você vê ali uma ênfase de Deus como... como é que se diz? Deus criando tudo, né? E isso reforça a nossa confiança nele, né? Porque hoje, por exemplo, eu estava lendo Eclesiastes, no bíblico, e Salomão ali, ele é muito pessimista, né? Ele ainda está buscando por propósito de vida. E no início, quando a gente entende o início de tudo, a gente começa a reconhecer o propósito. Talvez Salomão já lesse esses livros, né, o capítulo 2 de trás para frente, de frente para trás, talvez já tivesse acesso aos rolos, né, que eram rolos, né, cada livro, talvez ele já tivesse acesso ao conhecimento, mas ainda assim ele era ainda um autor muito angustiado em Eclesiastes, porque ele diz que tudo é vaidade, tudo era vão, tudo era correr atrás do tempo, e aí a gente esquece o propósito, e esse propósito ele já começa a ser reformado aqui, ele é formado aqui, né?
Esse capítulo é sobre a formação do homem. Então, é muito interessante quando a gente consegue fazer essas pontes de um autor que vem bem depois, né? Por mais que foi Moisés, né? Vem bem depois disso aqui, retrata isso aqui por meio do Espírito Santo, deixa claro no início de tudo, todas as coisas, o propósito e tudo mais, e aí alguém bem depois utilizar desses textos para também tentar entender o seu propósito, porque aliás, né, gente, isso aqui está falando da gente, né? Sim, da raça humana, da humanidade. Outra coisa também é que, por exemplo, o Moisés utiliza a técnica da época, né? Por exemplo, a gente tem por naturalidade contar um resumo da história. Aí depois a gente faz um recorte, que aí é o Gênesis 2. Aí faz um recorte e vai começar a dar a peculiaridade da criação do homem, como é que foi. Ou seja, no Gênesis 1 é um resumão. A história é assim: o mocinho encontra com a mocinha, casou e foram felizes para sempre. Agora, no 2, como é que foi o encontro do mocinho com a mocinha? Qual é as barreiras que teve? Ou seja, é o discorrer de uma forma mais detalhada. Então, não tem incoerência, porque o grande problema aí é que historiadores, argumentadores contra a Bíblia falam que é duas histórias, dois enredos. Mas não, é apenas um recorte e ponto. Um recorte com mais detalhes. Isso é muito importante, Jim. E essas ideias, né, que vão a partir do Gênesis, aí começa a enraizar demais. Não que a gente... É muito importante a gente enfatizar isso. Deus não nos fez para ser, assim, simplistas. Nos deu um raciocínio para que a partir daí a gente tome decisões, formule ideias e tudo mais. As pessoas são livres para acharem o que quiserem. Mas a Bíblia prevalece. O texto prevalece. Né? E aí tem vários estudos a partir da arqueologia, da antropologia, da sociologia, que vai tentar também entender como é que está o autor na época e exatamente no que ele estava se referindo. E essa ideia... Perdão, alguém estava falando. Alguém falou? Pode continuar. Ah, não, tudo bem. Não, e essa ideia que o Jim está apresentando é exatamente isso, né? As pessoas olharam o texto, por mais que sejam pessoas estudiosas, acadêmicos e tudo mais, e a partir daí pegar uma nova interpretação, o que é super legítimo, porque Deus não nos fez, né, com uma visão fechada, é para a gente raciocinar mesmo, é para a gente interpretar mesmo e tentar entender o que o texto estava falando, mas é porque tem umas coisas às vezes que são muito absurdas, sabe? E que outras que eu acredito que são de fato questão de fé. Ou você acredita ou você não acredita, não tem como fazer aí um meio termo. Pode falar, Wellington, aí a gente segue para o próximo versículo depois. Não, eu estou concordando contigo mesmo. Beleza. Aqui no hebraico, se vocês conseguem ver minha imagem, tá dizendo o seguinte, né? Estas são as ou gerações dos céus, né? E aí vem dizendo no versículo 8, e da terra, quando foram criados. E aí, mais uma vez, reforçando esse protagonismo de criatura, criador, criatura, criador. Referindo-se ao resumo que o Jim tinha citado do capítulo anterior. E aí vem dizendo no versículo 16. 16? Não. 14. No dia em que o Senhor, Jeová, ou dito Jeová, né? Deus fez, e aí abaixando mais um pouquinho, fez a terra e os céus. É assim que a gente tem no hebraico mesmo, e é o que a gente já tinha lido aqui nas nossas traduções. Vamos seguir para o versículo 6. Mas uma neblina... Pode falar, pode falar. Uma observação, uma coisa legal que a gente acaba pegando quando a gente tem aquele olhar fresco para o texto, é o seguinte: quando você vai olhar para o capítulo 1 inteiro de Gênesis, você descobre que Moisés está utilizando de uma ferramenta muito utilizada na Bíblia, chamada tipologia, que é o estudo das repetições. Ele vai repetir a mesma palavra algumas vezes. Tanto é que a palavra Deus aparece, é a palavra que mais aparece na Bíblia.
no capítulo 1 de Gênesis. No capítulo 2, também aparecem algumas palavras. Quando você tem várias repetições, ele quer indicar para a gente alguma coisa que está acontecendo. E aí quando você vê no texto, no versículo 4 ainda, é porque em algumas versões não vai estar escrito, mas no versículo 4 vai dizer assim, ó, essas são as origens, são as Gênesis, é a Gênesis, que é Toledot, a palavra, só uma questão de curiosidade, são 12 Toledotes até o capítulo 16 de Gênesis, dos céus e da terra. Quando Deus criou a terra e os céus. Na tradução original, você encontra... porque assim, a construção do versículo original, você encontra uma quebra de repetição. Lá no versículo 1 do capítulo 1, você vai encontrar Deus criou os céus e a terra. No capítulo 2, você vai encontrar, no versículo 4, o Senhor Deus criou os céus e a terra. Agora no versículo 5, no final do versículo 4, na verdade, você vai encontrar e Deus criou a terra e os céus. Houve uma quebra de repetição para mostrar para a gente como é que vai seguir agora a nova linha de raciocínio do texto bíblico. Tanto é que agora, por isso que o Gil falou que alguns estudiosos acreditam que serem duas versões diferentes da mesma criação, pode ser duas questões diferentes, mas na verdade o que acontece aqui é Moisés indicando para a gente que o que vai acontecer agora, ou o foco em especial, vai ser na construção do homem, na formação do homem, né? Então, tudo que vem a partir de agora, a gente tem que olhar pela ótica dele preparando o campo para a chegada do homem em si, entendeu? Tanto é que o próprio texto vai dizer, no versículo 5, e todo arbusto do campo ainda não estava na terra, toda a erva do campo ainda não se brotava, porque o Senhor ainda não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavar o solo. O lavar o solo, segundo o próprio texto, é uma condição de pecado. Ele está colocando o que acontece hoje, no tempo pós-pecado, o que não aconteceu naquela época. Ele está falando, não chovia, não era lavrado o campo, não era necessário, algo assim. As ervas do campo não brotavam ainda. Entendeu? Está mostrando como é que a vida do homem, ou o habitat do homem, era antes da entrada do pecado, a partir do capítulo 3. Mas pode continuar, por favor. Esse já é o quiasma, Wellington? Esse é o quiasma? Não, né? O quiasma é só em Daniel, não é isso? Existe o quiasma, mas o quiasma tem uma parte no capítulo 1 e vai dar sequência no final do capítulo 2 e 3 de Gênesis. Entendeu? Ok. Mas a gente vai seguindo, a gente vai ver esse quiasma mais pra frente. Então vamos lá, eu vou seguir a leitura. Vai ser explicado depois que eu cheguei. Eu todo meio vai se pegando o bonde andando. Oi, Michele. Eu tô andando do quiasma. Eu falei que eu peguei o bonde andando. Tudo bem. Wellington, você quer explicar pra gente? Ou... Não, pode explicar, fica à vontade, qualquer coisa Me corrige. Vamos lá. Michele, o quiasma é uma forma de escrita, né, que a gente identifica muito em Daniel, e para quem estuda lá a profecia, começa a fazer correlações entre os versículos, porque é o seguinte, quando você você está olhando para o Zoom, certo? Estou olhando aqui. Isso, então. Quando você olha para o Zoom, você vê o reflexo da sua imagem. Só que você vê o reflexo da sua imagem ao contrário, certo? Certo. Se você apresentar o número 1, aparece, a gente estuda lá espelho, né? Número 1 de um lado, número 1 do outro. Aí você colocou um outro número atrás, aí vai aparecer número 2 atrás e número 2 do outro. Então fica 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. O quiasma é essa forma de escrita, que ele começa a escrever sobre uma coisa. Aí me corrige, Wellington, se o próximo versículo fala sobre outra questão e depois ele retoma essa primeira característica, não é isso? Uhum. Isso. E aí, pode falar, Wellington. Não, então, o versículo seguinte, ele vai seguir uma outra sequência. Também pode ser também um outro capítulo também.
Tá? Ok, ok. E aí fica nessa escrita assim, meio estranha, Michele. O de Não, dentro... eu entendi que o Daniel, dentro do mesmo contexto das profecias de Daniel, ele está se referindo ao fato que no outro capítulo ele falou, mas ele fala sobre dentro uma outra, como se fosse uma outra visão. Vários pontos de vista de uma mesma coisa. Sim. Pode ser também, Sim, isso aí. sim. E aí fica nessa brincadeira, né? E o leitor que se vire, né? O leitor que Pois lute. é. Então, só para fechar assim, mais ou menos o que a gente estava falando sobre quiasma, e aí a gente segue para o próximo versículo, tem bastante coisa para a gente ver ainda hoje. Mas isso também é antinatural para a gente. Para eles era completamente natural para aquele orienta. período, entendeu? Então, torna-se estranho para a nossa visão hoje. Pois na nossa visão, se eu não me engano, foi a partir de Sócrates e Platão que entrou essa nova linguagem moderna. Já para eles isso era completamente natural. E essa ênfase em repetir o texto era justamente para dar ênfase e chamar a atenção. Onde para hoje a gente acha isso antinatural. Então não vamos esquecer desse detalhe. Mas a gente hoje tem ponto de exclamação e de interrogação, ponto final. Aí a gente consegue, se tiver uma exclamação, a gente entende que aquilo ali está dando uma ênfase. Se tiver tudo em maiúsculo, a gente entende que aquilo ali está gritando. No hebraico não tem interrogação, não. Verdade, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir? O meu travou tudo. Sim. Beleza. Então tá, vamos seguir então. Versículo 7, né? Então formou os... Perdão, chegou alguma coisa aqui. Alguém falou? Pode continuar. Não, então show, vamos lá. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. A gente vai ter que parar por aí, né? Porque esse versículo aí, ele é o que traz muitas dúvidas. E aí os teologandos e os bíblicos de plantão vai poder ajudar a gente. Porque por muito tempo eu acreditei, né, numa doutrina que depois que eu fui descobrir que era espírita, porque na verdade a Bíblia não falava sobre isso. E aí, eu tenho uma alma, Wellington, tenho uma alma que anda por aí, quem sou eu? O que me faz pensar? É a união de um espírito com a minha carne? O que Deus soprou em mim? E aí, esse eu vou pedir realmente ajuda a vocês, gente, porque ainda é uma questão que fica latente na minha cabeça. Tudo bem. Eu vou tentar, de alguma maneira, não fugir do texto bíblico e tentar ser um pouquinho técnico para você, talvez, entender uma outra perspectiva, né? Por exemplo, a começar o seguinte. A palavra diz, o texto diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, da Eretz, né? Que é a terra em hebraico, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E Theopneustos, em grego. E agora o homem se tornou uma alma vivente. Uma coisa curiosa é que essa palavra no hebraico, alma vivente, ela tem um sentido muito forte, que é vinculado ao ser humano. O nome em hebraico é Nefesh Hayah, alma vivente. Dá para ver aqui a imagem para acompanhar o que ele está falando, gente? Desse daí, consegue? Nefesh. Michele, Jim... Eu compartilhei aqui com vocês. A gente está nesse versículo no hebraico. Vou tentar achar aqui. Michele, consegue ver? A Michele está vendo. O Jim que eu não sei. Ele deve estar vendo. Então tá. Então, e aí, agora o homem se torna um Nefesh Hayah. Uma coisa muito básica que a gente precisa perceber agora, nesse momento, é que a crença de que nós temos uma alma e não somos uma alma, ela se dá por dois motivos. O primeiro é de uma crença helênica, uma crença grega, que surgiu depois de Platão ali, depois de Sócrates com a ideia do mundo das ideias, que vai dizer que a gente tem alguma coisa, a alma, né, vamos colocar assim, que ela vai parte de um outro mundo, o mundo das ideias. E aí ele possui um corpo, uma matéria, e a partir de então nós andamos por aí como se fôssemos só uma capa, vamos colocar assim.
E aí abre a prerrogativa para acreditar em reencarnação, essas coisas todas. Só que no ponto de vista hebraico, no ponto de vista judeu, nós encontramos a palavra nefesh hayah como se fosse uma palavra junta, uma palavra nefesh quer dizer espírito, ou alma, algo do tipo. E hayah também quer dizer, tem essa ideia de vida, certo? Hayah, vida, tem essa perspectiva. Uma coisa curiosa é que no capítulo 2, o texto vai dizer para a gente que os animais também foram criados nefesh hayah. O que isso quer dizer? Que eles também foram moldados do pó da terra e foram colocados o sopro de vida em suas narinas. Quando a gente então entende que os animais também têm essa atribuição de nefesh hayah, nós entendemos, pela perspectiva bíblica, que nós não temos uma alma, mas fazemos parte de um conjunto. O milagre da vida, ele se dá pelo molde que Deus faz, da construção que ele faz do corpo, e agora com o milagre da vida na segunda parte, que é o sopro que ele faz. O Espírito de Deus que ele coloca no ser humano, num boneco. Quando você tem essa junção, você então tem o ser humano um só, uma dicotomia, que é só o corpo e o espírito que Deus colocou no ser humano. Uma vez que você morre, você então tem uma coisa muito clara em Eclesiastes, que agora que o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus, que é a sua origem, certo? Quando vamos entender melhor essa questão de somos uma alma, quando nós olhamos para a perspectiva da origem dessa doutrina, dessa crença falsa. Certo? Por quê? Porque eles acreditam que existem espíritos, que existem maneiras de você conseguir agora possuir outros corpos, dada a ideia de que você tem uma alma. Isso não é verdadeiro. Então, o meu raciocínio, ele só existe um raciocínio a partir da junção do corpo e do fôlego de vida. Perfeitamente. Só existe uma coisa importante, só existe vida. Você é um pouco mais amplo, né? Só existe vida de Deus. Porque o fôlego, o sopro, é de Deus. Por isso, inclusive, que o homem morre. O homem não morre porque Deus falou assim, não, agora você me desobedeceu, eu vou matar você. Não, o homem morre porque o pecado que ele cometeu, a desobediência que ele cometeu, cortou como é que eu posso dizer? Ele cortou esse acesso contínuo da vida no ser humano. Ele tem o sopro agora, só que é limitado, tem prazo de validade. Cortou o acesso contínuo à fonte da vida. Né? A fonte da vida, aí você corta o acesso, entendeu? E agora você não tem como, tem uma ruptura. E agora o homem passou a ter prazo de validade, tem data para morrer. Entendeu? Não é porque Deus desejou matar, mas porque se você se afasta dele por consequência do pecado, você infelizmente não tem acesso à vida contínua, à vida eterna, à vida para sempre. Foi uma consequência natural, né, Wellington? Natural. Aqui no texto... brinca muito... Perdão, pode falar. Não, o Gin até fala, assim, a gente conversa, a gente corta, quando a gente tira uma planta, né, um galho, e deixa ele parado em algum lugar, com o tempo ele vai secar. Ele não vai morrer do nada, entendeu? Essa é a ideia. O Gin estava falando? Gin estava falando? Não, que essa é mais ou menos aquilo que João geralmente fala, né? Que eu sou a videira e você é o ramo. Ou seja, a analogia que a gente utiliza é justamente isso. Que a gente desligado ou desplugado da videira, que é Cristo, e Cristo automaticamente com Deus, a gente vai perecer. É como se fosse um fruto arrancado. Ele vai perecer. Era justamente isso que Deus alerta. Justamente isso que Deus está falando. Ó, se você come, você vai morrer. Não é que é uma consequência que eu estou impondo a você. Não. É uma escolha sua, de liberdade sua. Mas desligado de mim, que é a fonte da vida, que é a videira, a seiva, você morre.
não é algo intencional de Deus, né? E aí a gente já pode também afastar esse caráter tirânico, né? Que a gente geralmente associa a Deus como o juiz. Ah, não me obedeceu? Morre. Por quê? Porque eu quero. Porque Não é é assim. nele que está a fonte da vida. E não no ser humano tem a fonte da vida. Então, quando tem essa ruptura... A gente até olha que é uma questão de... Não é só uma questão de é uma questão de raciocínio também, lógico, né? Se você for olhar, quando a pessoa morre, que fica lá o corpo vai passando o tempo, o que vai acontecendo com o corpo? Decomposição. Tudo vira pó quando você tira, faz falar que, poxa, que teve que exumar, e realmente, o restante de tudo voltou para o pó. Não existe, assim, vamos dizer, argumento lógico forte para dizer que o relato bíblico não é verdadeiro, de que o homem foi formado do pó da terra. Como a ciência procura, né? Contradizer. E só voltando para o texto bíblico, para a gente não fugir tanto, quando ele sopra o fôlego de vida, ele está dando a centelha divina para o corpo inerte, para o barro inerte. Ou seja, uma parte divina está transferindo vida para algo. Entendeu? A consciência ela só passa a existir quando Deus faz esse link. Ele junta agora o corpo, o barro e o fôlego. Pessoal, só uma observação aqui rapidinho. Eu estou vendo essa tradução aí que a palavra para alma, nefesh, ela tá errada. Ela tá errada? Esse foi o site que a gente estava usando? Não. Na minha versão também tá errado aqui. Eu estou usando um aplicativo também que tá dando errado aqui. Esse lê não existe. É só nefesh. Ok. E aí é bom, né? A gente só então dá uma olhada aqui como é que fica a ordem, né? Eu não sei se a ordem tá alterada, o Wellington, mas não, eu vou a ordem tá alterada. Tá, então vamos lá. Então a ordem tá aqui o seguinte, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então fica muito claro, né, que já tinha o material ali inerte, conforme vocês falaram. E aí Deus soprou o fôlego da vida e depois desse fôlego da vida passou a ter uma alma vivente. Um dia eu estava discutindo com meu colega, que nunca mais eu faço isso, porque ele cismou, e não são poucos, né? Muitos deles de outras denominações cismam que o nosso corpo é tripartite, e eu não sei rebater isso, né? É bipartite, é tripartite, e aí a gente segue, só queria solucionar essa dúvida aí. Tripartite a gente chama de tricotômico, né? A ideia tricotômico-dicotômica, né? Tricotomia, né? É uma ideia grega, é uma ideia helênica para alma, espírito e corpo, em matéria, certo? Então, a crença que se dá a parte da tricotomia é a ideia de que nós temos um espírito, sim, nós temos um corpo, sim, e nós temos uma alma. É como se a consciência tivesse implantado no corpo, que é matéria somente, entendeu? Só que a perspectiva bíblica que nós estamos vendo aí, a perspectiva bíblica, nos ensina que não, nós somos dicotômicos, temos só duas repartições, que é o espírito e o corpo. O grande problema é que muitos leitores da Bíblia, por uma questão, como o Gil falou anteriormente, que não se apropriam do contexto histórico, cultural, religioso da época, pegam os textos de Paulo, principalmente de Coríntios, de Efésios, que ele vai colocar essa tricotomia em ação. Ele vai falar, não, a faca que corta a medula, a alma, que corta isso, aquilo, outro, que a tua alma faça isso, que a tua alma vá para o inferno e tal. Só que temos que lembrar que ele está convivendo, ele está conversando com um público que tem grande influência grega. E é como se nesse momento ele estivesse exercitando aquilo que ele pregou.
de você se tornar pobre para ganhar os pobres. E ele fez errado ou fez certo? Me Bem, apropriar da ideia que estava o povo e alterar o texto bíblico. Isso é polêmico? então, inicialmente, ele não fez errado. Porque ele estava tentando explicar uma outra coisa. Ele estava tentando explicar a salvação em Cristo Jesus. Uhum. Ele usou de um artifício, ele usou da cultura deles para poder explicar a salvação em Cristo. Como é que agora Cristo vai salvar as pessoas. Entendeu? Num contexto de doutrina mais propriamente dito da crença demonstrada da alma, aí a gente vai para uma outra área e ele fez errado. Entendeu? Mas como ele estava explicando uma outra situação, ele não está errado por isso. Porque se tivesse que perder tempo para poder explicar primeiro que não temos uma alma e que somos, para depois explicar a salvação, ele perderia um tempo muito grande. É porque, geralmente, a gente tem aquele costume de chegar pro outro e falar assim, você é burro. Mas a gente não quer compreender qual é a limitação que a pessoa tem ou o entendimento que a pessoa tem. Então, a gente precisa entrar no entendimento e na compreensão que a pessoa tem. E naquilo que ela entende, a gente vai começando a encontrar métodos para fazer a pessoa começar a vir para a luz. Então, a gente precisa entrar na linguagem deles para depois começar a direcionar a mentalidade deles para algo mais superior. Então, de certa forma, não é errado a pessoa fazer isso. Agora, a questão é errado, eu como cristão, pegar essa linguagem e, entendeu? E começar a fundamentar coisas mais erradas ainda. Isso que é errado. Eu acho que Tomar posse, né? Fala, Michele. Eu acho que você tem que ter um discernimento do Espírito Santo para você saber como abordar. Por exemplo, eu converso todas as vezes que eu digo, meu marido já até sabe, meu marido não é cristão, mas ele já sabe. Quando eu vou cortar cabelo, fazer sobrancelha, antes de ir, eu já oro, peço o Espírito Santo de Deus para poder me dar, colocar as palavras dele na minha boca, porque a pessoa que faz essas coisas para mim é uma menina que ela é espírita desse cadecista, que ela era, e é muito interessante quando eu ouço a história dela, que eu vou conversando com ela, eu vejo que ali nela, tô ouvindo as crianças, gente? Quando eu comecei a conversar com ela, o que eu fui percebendo? Gente, Deus ele é maravilhoso. Ele trabalha em cada pessoa de uma forma diferente. Tipo assim, ele vai se fazendo conhecer por cada pessoa de uma forma. Eu vejo, assim, na Luana, a forma como Deus está se apresentando a ela. Por exemplo, foi criada no catolicismo, totalmente distante do... Só que ela olhava aquilo e aquilo não passava a verdade para ela. Ela não sentia a mãe dela, tipo, muito católica, fez tudo aquilo certinho, de Cristo, a primeira comunhão. Só que ela olhava aquilo e ela não via Deus naquilo, ela achava aquilo muito estranho. Então, com uma certa idade, ela resolveu se aventurar aí pelo espiritismo. Aí ela falou que lá no espiritismo ela entendeu, ela viu uma verdade ela sentiu realmente Deus, uma frieza que ela não sentia na Igreja Católica. Isso. Aí o que ela comentou? Quando ela estava lá no centro espírita, ela começou a sentir, ouvir uma voz falando, um espírito falando com ela assim, filha, que ela não precisava estar ali, olha isso, ela não precisava estar ali naquele meio para ela poder... E ela falava assim, eu lembro que ela conversando comigo, nessas conversas com a gente, ela disse, uma característica desse espírito que falava comigo é que ele nunca me dizia as coisas para fazer, ele sempre me fazia perguntas. Ele sempre me fazia refletir. Aí eu conversando com ela, e só prestando atenção, gente, quem faz a gente refletir? Quem conversa com a gente, faz a gente refletir? O Espírito Santo de Deus, né? Ela dizia que ele conversava, ela ouvia a voz e fazia ela refletir, se perguntar as coisas. E de um determinado tempo ela percebeu que ali, o que aquelas pessoas pensavam era uma mentira, a forma como a realidade, as coisas que aqueles espíritos faziam não condiziam com que a ideia de bondade, não sei. Aí ela foi prestando atenção, e nisso que ela entendeu assim, puxa, que ela não precisava estar ali, ela poderia continuar, deixou de ir e
e eu vejo nela assim, uma pessoa buscando se aproximar de Deus, conhecer Deus, mas ela não sabe que é Deus. Então, se eu chego para essa pessoa já atacando toda essa ideia dela de corpo, alma, espírito, pô, você fecha ali as portas. Então, você tem que ir conversando, dando os primeiros passos. Eu me recordo que o Espírito, de forma impressionante, o Espírito Santo de Deus me impressionou para levar. Eu ganhei uma Bíblia e eu ouvi Deus falando. Eu amei essa Bíblia, eu queria tanto essa Bíblia, mas eu ouvi Deus falando, pô, essa Bíblia não era para mim, sabe? Eu não botei o nome, a Bíblia era até da Mensageira da Esperança, aquela Mensageira da Esperança que tem todas as partes de estudo, e eu ouvi Deus de forma bem clara falando para mim que aquela Bíblia não era para mim. Então eu fui e entendi que aquela Bíblia era para a Luana. Eu peguei aquela Bíblia, junto com coisa, levei na casa dela, chamei ela na casa dela, e vocês viram o sorriso no rosto da pessoa quando ela recebeu aquela Bíblia. Ela falou, puxa, eu estava querendo mesmo uma Bíblia. Aquelas coisas, eu não tinha noção daquilo. E nessas conversas eu tenho visto assim, que ela parece uma mentira, mas que de Deus, da forma dele, do caminho correto, porque Deus não tem vários caminhos, só tem um. Está conduzindo ela para a verdade. E é muito importante a gente ter esse cuidado aí, porque os espíritos, realmente, com relação a isso, corpo, alma, espírito, uma boa abordagem, eu vejo no apóstolo Paulo isso, como quando ele chega lá e ele diz, olha, tá vendo esse templo do Deus desconhecido? Esse é o Deus que eu vim apresentar para vocês. Você tem que aproveitar aquelas oportunidades para poder falar de Deus e fechar as portas do coração das pessoas, né? Michele, acredito que Paulo foi um dos primeiros marqueteiros do planeta Terra, né, depois de Jesus, porque não é que adaptar a mensagem diminuindo sua grandeza, seu conteúdo no geral, né, mas adaptando, de certa forma, a realidade das pessoas, né. E aí a gente segue... Para poder falar do principal. Oi, Wellington? Para poder falar do principal, para poder falar do principal. É isso aí. E aí a gente segue o nosso estudo, porque a gente já está se aproximando de 6 horas, e o nosso estudo é 1h30. Então, vamos lá. Versículo 8. Você pode ler para a gente, Wellington? É o 8, o 9... Vamos até o 15, porque aí a gente já discute, ou até o 17, se puder, por gentileza. Tá legal. Vamos lá. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da vida do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá bélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o chamou, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Bom, e aí a gente para por aí. Eu vim acompanhando aqui pelo hebraico. Primeiro, a gente começar uma abordagem meio que geográfica, né? Porque aí começa a disputa, né? Para onde, afinal, era o Jardim do Éden. Eu não estou encontrando um texto do Espírito de Profecia aqui, eu só estou encontrando o texto que se refere ao sábado, né? Que eu estou com a Bíblia, comentada. Mas certo. Quem tiver alguma referência para falar um pouco sobre essa geografia, que eu acho assim que o ponto mais relevante de todos
é a ordem que foi dada. Mas quem quiser abordar um pouco melhor sobre a parte geográfica do Éden, o momento é agora. Tem muita gente que começa a levantar ideias de que o Éden era na África, outros acham que é um pouco mais do Oriente Médio, ali na Mesopotâmia, por causa do rio Eufrates, e aí os outros acham que... E aí, o Wellington, Jim, Michele, o que vocês conhecem um pouco sobre isso? Porque na parte geográfica do Éden, eu não gosto de ficar chutando muito, até porque eu não acho que onde estava o Éden tenha muito a ver com a essência da passagem, mas se está na Bíblia é porque é importante. Então, vamos lá. Perfeito. Então, eu vou dar uma citação histórica, uma lenda, um conto da galera lá de judaísmo, lá dos judeus, que diz mais ou menos assim: por uma questão de santidade, por uma questão de ser santo, o jardim do Éden, porque o Éden é a palavra que eles usam para o terreno, para a terra, para a porção seca que havia naquele momento. E aí tem o jardim desse Éden, certo? Nesse jardim, por uma questão de santidade, eles expulsaram o homem do jardim para que mantesse santo. E um pouco antes do dilúvio, a lenda diz que esse Éden foi arrebatado para o céu. E a lenda continua dizendo que talvez seja essa terra, a Jerusalém, que descerá no dia da volta de Jesus. É uma lenda, assim, é um conto, é o que dizem os escritos antigos do judaísmo. Mas uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: havia a tal da Pangeia, vamos colocar assim, né? Era uma terra só. Não havia, antes do dilúvio, as divisões ali continentais. Por isso que saber exatamente onde fica ali, geograficamente, o espaço do jardim do Éden, talvez não seja tão relevante assim. Por quê? Porque uma coisa que aconteceu depois do pecado foi a primeira coisa, né? Que eles foram expulsos do jardim, não merecem mais o jardim. Então a gente não tem mais nem direito de saber onde está o jardim também, certo? E a gente reforça a ideia aqui que eu estava vendo no aplicativo do celular, é que foi um jardim que foi criado para a gente, né? Na verdade, tem um negócio de amor aí, de cuidado paternal, que tudo foi criado para o homem e para a mulher, né? Deus já tinha pensado que aqui no versículo está falando e colocou o homem lá depois, né? Então, assim... E ele fala isso 2 vezes, hein? Ele fala... Eu vi uma vez só, mas deixa eu ler aqui de novo. O primeiro versículo que fala que colocou lá foi... Então, no 15, quem achar... Ele fala 15, o versículo 8. Ele fala no 15 e fala no 8, né? Isso aí. Olha as repetições. Ele fala: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pois ele o homem que havia formado. E lá no 15, isso. Tomou, pois, o homem e colocou no jardim que havia criado. 2 vezes, né? É importante pra caramba a finalidade das coisas, né? A finalidade do jardim para o conforto do homem. A finalidade do jardim, a lógica que tem de toda a natureza só para o homem aproveitar. Não que as outras criaturas fossem inferiores, mas tem um carinho especial, né, gente? Eu não me lembro de todas as outras criações serem tão reforçadas assim o tempo todo. O leão, ou no caso dos animais selváticos e aqueles os dos mares e as aves que voam, elas não ficam sendo repetidas toda hora. Porque o homem, para além de ser feito à imagem e semelhança de Deus, de que é uma coisa já muito grande, muito importante, que nos difere de todo o resto da criação, ele ainda diz aqui declaradamente, né, que a criação foi inspirada para cuidar da gente, para estar dando esse conforto. Isso é muito especial, né? Isso reforça, engraçado, interessante, como o diabo ele distorce as coisas também. Porque hoje o que você mais vê, e eu também já fui uma dessas pessoas,
é pessoas se sentindo deslocadas aqui na Terra. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu fui criada? O que é isso aqui tudo ao meu redor? Sabe? E você vê que é uma quebra muito grande do propósito inicial. Porque quando a pessoa se sente deslocada no planeta, entre a humanidade, tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu fui criada? Para que eu nasci? Primeiro que ela liga a origem dela ao ventre da mãe, né? O pai e mãe, né? Não é nem mais, não tem uma figura. Eu tô falando a visão corriqueira, tá, gente? O não dito, não é o dito, é o não dito, que está por trás dos pensamentos das pessoas, geralmente, que cometem suicídio, que estão em desespero, que se sentem deslocados. A gente sempre está em busca da nossa origem, do nosso propósito. Né? E quando isso é quebrado, é o que está sendo dito aqui, é o que foi formado aqui em Gênesis 2. Para que eu existo? Para que eu fui criada? Quem me criou? E se me criou, por que me deixou nessa circunstância? Gênesis 2 está totalmente ligado. Pois não, Gino, pode falar. Mas esse tipo de pensamento, Fernanda, não é negativo. É até positivo em mostrar para a humanidade a centelha da eternidade que nós temos dentro de nós. Agora, a questão que se passa a ser negativo é a deturpação da mensagem divina, que Deus é que mostra a nossa origem. Agora, quando entra a humanidade com as suas filosofias, colocou uma carga tão pesada, porque esse sentimento de não se achar pertencente a esse mundo pecaminoso, porque nós fazíamos parte de algo que era para ser eterno. Então, isso é centelha divina que nos chega nesse ponto. Agora, a questão é, eu tenho esse ponto, mas eu não sei quem é Deus, aí é onde entra o vazio. Aí é onde entra o desespero, as sensações depressivas e as sensações de não se fazer parte de algum lugar. Mas é justamente isso, porque dentro de nós tem essa centelha divina, entendeu? Verdade, gente, você tem razão. Talvez, assim, a forma como eu me expressei ficou parecendo assim. É porque, por exemplo, se não houvesse isso, a gente nunca iria atrás de uma resposta. De mudança. Nunca iríamos atrás de uma resposta, onde a humanidade não tem essa resposta, a filosofia não tem essa resposta. Mas quando Deus dá a resposta, é como se fosse sana o anseio da alma. Sana de tal forma que, se nós vertermos a nossa vida para isso, é preenchido aquele vazio que somente Deus pode preencher. A qual, se não houvesse isso, aí seria desesperador. Aí teria Big Bang, viríamos do macaco. Se a pessoa não se questionar isso, ela não vai buscar as origens dela. Né? Agora, sabe qual é o problema? A pessoa vive no automático. Eu acho que o pior é o automático. Sabe qual é o problema disso tudo? O problema não é ter essas curiosidades. O problema sou eu que, entre aspas, tenho a verdade e esfrego a verdade nos olhos do outro sem eu menos viver, sem eu menos sentir esse preenchimento da nossa alma. Então, ou seja, é cego guiando cego. Então, o problema não é a humanidade. Uhum. Eu acho que a lição da semana passada vem falar um pouco sobre isso, né? Essa ideia do como a gente vai influenciar pessoas para Cristo, como a gente vai testemunhar. O mundo perdido, as pessoas que estão querendo respostas, a gente, então, tendo essas respostas, precisamos fazer igual Jesus fazia e aplicar essas respostas do modo certo. Dar essa solução. Viver, né? Primeiro se vive. Através da vivência. Através da vivência. Através do testemunhar. Não tem como a gente dar aquilo que a gente não vive. É hipocrisia. Lá no versículo 8, uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção, por isso que é bom a gente estudar, né? Estudar, reestudar várias vezes o texto bíblico, que eu nunca tinha prestado atenção, era exatamente o que o Wellington comentou aí, que quando eu li, eu falei, ué, gente, estava escrito assim, plantou Deus um jardim no Éden. Quando eu li isso, eu entendi que o Éden era toda a terra, realmente, toda a terra que existia na época. E um jardim foi plantado naquela terra.
Éden era como se fosse, era o nome da terra. Eu entendi Só uma, e eu nunca tinha prestado atenção nisso na é isso leitura. aí. Só uma curiosidade assim. Só tem duas coisas na Bíblia inteira que foi colocada ao Oriente, em direção para o Oriente, que é o Jardim do Éden e é a entrada do santuário. Para você ver que o texto vai comparando para a gente o que é santo, o que é sagrado, o que é importante, o que é Entendi. relevante, certo? De todo lugar que o homem podia estar na Terra, Deus criou agora um condomínio, vamos colocar assim, para que o homem pudesse estar com Deus. Porque cada viração de dia, a própria Bíblia vai dizer para a gente que Deus se encontrava com o ser humano, certo? Então, ele preparou um espaçozinho, um cantinho, porque ele já estava já estava preparando o lugar, mais especificamente, para a entrada do homem. Ele preparou o Jardim do Éden, agora ele vai colocar o homem lá, e aí ele dá a autoridade para o homem guardar e cuidar da terra. E aí uma coisa importante, já assim, adiantando um pouquinho os versículos, ele agora dá essa ordem, né, de o cara vai guardar, o cara vai cuidar da terra. Tinha até algumas coisas mais para falar aqui, mas e aí ele avisa agora para o homem que não pode comer da árvore do jardim. No versículo anterior, acho que não, nos versículos atrás, acho que no versículo 9, se não me engano, ele fala que Deus criou agora para o homem toda sorte de árvores frutíferas, comestíveis, boas à vista e agradáveis aos olhos. Então, vê, tá aqui uma questão interessante, é que todas as árvores do jardim, segundo o próprio texto, era agradável à vista. E quando a Eva foi comer da árvore do fruto do bem e do mal, ela come porque ela também vê que é agradável à vista e desejável para dar conhecimento. Você percebe que Deus criou tudo do bom e do melhor para Adão e Eva comerem, e ele dá essa ordem para o homem não comer daquela árvore, e o texto, como eu falei para você, da questão de ser agradável aos olhos, mostra que tanto a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore e as outras árvores não tinham nada de especial. O texto está dizendo isso para a gente, certo? Quando a gente lê o texto, diz para a gente que a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore e outras árvores que tinham no jardim não tinha nada de especial, não tinha nada de diferente. O problema, o que estava diferente, era a ordem que Deus deu para o homem e para a mulher no futuro, que não podiam comer daquela árvore específica, certo? E aí agora, o que acontece a partir de então é a criação da mulher. Eu acho interessante, assim. Pode. Eu acho bem interessante. Pode falar. É que quem tem esse interesse pela criação da mulher é o homem. É Deus. Deus fala, não é bom que o homem viva só. Aí ele passa algumas coisas e fala, aí o homem sente esse desejo e aí Deus cria. Sim, Gin ia falar alguma coisa, Gin? Há um bom tempo eu já venho comentando com o Hélio que Deus previne antes das coisas acontecerem. O Hélio citou algo aí muito importante, que, ou seja, Deus já havia feito todas as árvores, tudo perfeito, boa. E voltando para o capítulo 1, eu só vou ler aqui uma coisa, só um detalhe para vocês verem. Estão me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo. Olha só o que diz lá em Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e aproveitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Ou seja, foi uma ordem que Deus deu aqui a Adão e Eva sobre os animais. Ou seja, dominai, sujeitai. Já aí no versículo que o Héctor citou aí, que Deus havia criado tudo do bom e do melhor. Então, praticamente, o que Adão e Eva cometem lá, ele quebra totalmente esses dois princípios. Ou seja, não foi a Eva que sujeitou o animal, foi o animal que sujeitou Eva. Ele não tinha necessidade de comer um outro fruto, já que tinha tantos outros frutos.
Entendeu? A questão é que Deus já previne, antes mesmo de prevenir. Ele já está prevenindo e depois ele ainda, além de prevenir com atos, depois ele previne com a palavra. Show de bola. Ou seja, quando a gente começa a permitir que as coisas daqui, né? No caso, criaturas também dominem sobre a gente, eu não sei se meu raciocínio está errado. Se tiver, você pode corrigir, Jim. Mas quando a gente começa a permitir que as coisas, criaturas também, nos domine, ou seja, tem um poder sobre a gente, a coisa começa a vacilar, né? Porque porque, por exemplo, é como se Deus nos abençoasse e nos desse a autonomia de ser o governador desse planeta. Ó, você vai dominar, você vai controlar, você vai ditar as regras e não as coisas vão ditar as regras para você, porque a partir do momento que as coisas nos ditam a regra, seja um relacionamento, seja dívida, seja qualquer coisa, isso vai tornar a nossa vida, entendeu? Na verdade, se a gente observar, todo mundo que tem uma posição de liderança, junto com a liderança, tem uma responsabilidade. Quem é um líder e não um chefe, né? Mesmo que é um chefe, qualquer um, você percebe que, junto com uma diretoria, junto com uma liderança, está ali uma responsabilidade. As pessoas que são líderes, elas têm a certeza de que ela não pode fazer o que ela quer. De forma nenhuma ela tem direito de fazer tudo que ela quer, porque, de forma bem clara, ela é o exemplo para os outros, ela é a pessoa que tem que pensar não somente nela, mas pensar no todo, pensar no grupo. Então, quando Deus pede que o homem domine, ele está pensando nesse sentido. O homem vai viver, ele vai cuidar, ele vai dominar. A gente trazendo para os nossos dias, todo líder, todo presidente, as pessoas... Gente, você lidera não para si, mas para as pessoas. Então, como você... Nesse sentido de você não pode fazer tudo que você quer, ali estava, Deus dominava sobre a terra. E ele faz tudo o que ele quer. Agora a gente vê que eu falo. O que eu estou querendo dizer, tipo, existem, como é que se diz, regras, procedimentos que têm que ser seguidos. Da mesma forma foi ali. Adão tinha domínio sobre todas as coisas, tinha, mas ele tinha, né, as leis que ele tinha que seguir, as leis morais de Deus, as ordens de Deus. E aquilo, no livro de Espírito de Profecia, fala sobre isso, que aquele teste de obediência, aquela árvore não ficaria ali para sempre. Aquilo seria somente por um período, até que a humanidade, o homem, tivesse passado por aquele teste. Mas, infelizmente, nós não passamos por aquele teste, mas Deus, ele é sensacional. Ele já tinha planos até para a nossa queda. Caso a gente caísse, ele já tinha um plano B, plano C, plano D, plano... Uma coisa que a irmã falou que eu gostei muito, e é muito legal, isso é muito explícito no texto original. Quando Deus coloca sobre o homem a autoridade de dominar a terra, agora os animais e tal, e no versículo 15 do capítulo 2, de cultivar e guardar o jardim, a terra, né? Ele está atribuindo ao homem palavras, que é chamar, que é a palavra em hebraico para guardar, para cultivar, para dominar. Ele está atribuindo ao homem um serviço de sacerdócio, um serviço à terra, à humanidade, certo? A outras pessoas, aos animais. Há uma, como tu falou, a liderança, ela tem que exalar serviço e respeito, como tu falou muito bem. Então, quando Deus ele pede para que o homem atribua isso, faça isso, né? Domine sobre os animais, domine sobre a terra. É importante a gente frisar isso, por quê? Porque mais para frente ele vai usar a mesma palavra para Eva, assim, para a ideia da relação dele com a Eva, do homem para com a mulher. E se a gente não deixar isso bem claro, vai dar uma ideia de que a Bíblia é machista, por exemplo, de que agora a mulher tem que sujeitar o homem do modo bem machista, do modo bem
bem patriarcal, vamos colocar assim. E a ideia não é essa, a ideia é de respeito. A missão do homem, por assim dizer, é de cuidar da terra e cuidar dos animais e tomar conta da terra como um bom mordomo que ele é. E depois a gente vai para frente vai ver a própria missão da Eva. Não, então vamos já seguir, né, para essa parte. Eu estou aqui anotando, né? Vocês vão falando, eu vou escrevendo, porque é muito bom, né? Eu pelo menos estou gostando bastante. Vocês estão gostando? Muito. Ah, então beleza. A palavra de Deus é muito bom. Que bom, hein? Então a gente já vai seguir aí para essa parte. Gente, deixa eu e Michele ler essa parte, que é toda especial, porque está falando da gente, por favor. Da formação da mulher. Muito obrigada. Michele, você quer começar o versículo 18 até o 22, 21? Tá bom. Vamos lá, fala aí. Disse mais... Vou mudar aqui a versão, tá, gente? Porque as meninas... Vamos lá. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs os nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, esta é a carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. E disse Adão, né? Essa é agora... Ah, não, essa você leu. Vamos lá. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Ora, já foi, né? É isso aí, e não se envergonhavam. E aí, gente? Eu mesmo já fui, há muito tempo, bem crítica em relação, não ao texto de Deus, mas crítica em relação a como é que isso foi adaptado para uma forma de violência, né? Muitas irmãs nossas, assim, vivem de forma oprimida porque não entenderam essa parte, que liga também a Salmos 31, não, Provérbios 31, que liga tantas outras referências ao longo da Bíblia sobre o papel do homem e da mulher. Deus é um cara extremamente organizado, um cara muito sábio, e ele simplesmente designou papéis para cada um, e que não quer dizer que um tem que oprimir o outro. Mas como é que vocês entendem esse trecho aqui? Olha, uma coisa... Vai falar primeiro ou você, Eugênio? Pode falar aí. Ok. No versículo 18, foi como eu falei para vocês, Deus tem esse interesse em ofertar ao homem uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E gravem bem essa palavra, essa frase, essa expressão. Auxiliadora idônea. E aí você tem o seguinte, de versículo 18, Deus ele tem esse interesse em ofertar ao homem, em presentear o homem com essa auxiliadora idônea. Mais para frente, depois que ele está formando os animais do campo, as aves e tal, então, o próprio homem agora sente o desejo de ter alguém, porque estou me sentindo sozinho, preciso ter alguém. Eu também preciso de alguém que seja idôneo. O texto diz aqui no versículo 20, logo no finalzinho, depois da última vírgula, não se achava uma auxiliadora idônea. Sabe uma coisa interessante? É que essa palavra idônea, auxiliadora no caso, né? Porque no texto não tem o idôneo, assim, o idôneo mesmo, no original não tem. Mas a palavra Ezer é a palavra usada para auxiliadora idônea, para ajudadora idônea, a auxiliadora, a ajudadora perfeita, certo? E essa palavra Ezer, isso, essa palavra Ezer, ela é usada em toda a Bíblia. Ela não é uma palavra tão usada, mas ela é usada na Bíblia umas 21, umas 22 vezes. E essa palavra
quase total das vezes que ela é usada, ela é atribuída à ajuda que Deus dá ao homem. Então a palavra essa, ela sempre aparece quando Deus vai ajudar o homem. Aparece quando Deus ajuda Jacó, quando Deus ajuda Isaac, ajuda Noé, ajuda Abraão, ajuda o Jesus lá para frente. E você então entende que o que Deus está fazendo é colocar sobre a mulher uma missão especial, que é a missão de auxiliar, de cuidar do homem. Do homem. De cuidar do homem assim como Deus cuida do homem. Então ele está colocando sobre a mulher uma missão muito especial. O homem cuida da terra e a mulher cuida do homem. E aí, acho interessante que o texto, em momento algum, ele abre a prerrogativa, a perspectiva, para você pensar, não, o homem é maior do que a mulher, porque foi feito da costela, ou sei lá o quê, tudo mais, que é a parte de Adão e tal. Quando Deus coloca a ideia, acho que o Jim vai comentar sobre isso também. Comenta aí, Jim, comenta aí. Por que Deus usou a costela, não os outros? Não, pode continuar aí. Quando o texto diz que Deus usou a costela, tem dois significados. O primeiro significado é porque ele quis usar uma parte do corpo que fosse de equilíbrio ali para o homem, né? Não foi o pé, não foi a cabeça, para não ser de maior nem menor, certo? É como se fosse do lado, igual, né? Isso, de igualdade. E um outro significado é o fato de que a parte do homem aqui da costela seja uma parte importante, que merece cuidados. Igual na anatomia humana hoje, nós temos o pulmão, o coração, que fica protegido pela caixa torácica e também ali a costela. E aí alguns teólogos dizem que Deus tirou da costela do homem... Da parte mais importante que protege, né? Isso, para que o homem pudesse cuidar, porque é como se fosse a parte mais preciosa para ele. Entendeu? Eu tenho uma pergunta. Eu também tenho um comentário. Nada a ver com o que vocês estão falando. Olha só, Wellington, nem sei se você terminou de falar, o Jim também. Falei, já terminei. Eu não sei, então, mas eu terminei. Vocês falaram, né, tá? Deus coloca sobre a mulher a função de cuidar do homem. Mas em que medida essa função, ela limita o investimento da mulher sobre si mesma, em termos de seus sonhos, seus projetos? Esse projeto, esse sonho, ele está inerente à figura masculina? Não pode ser dissociado? Tem que ter o homem ali? Como é que funciona isso? É uma boa pergunta, Vai responder, gente, responde aí, eu já falei. Ih, cadê ele? Biblicamente, hein, gente? Porque eu tô vendo uma passagem aqui. Debates aqui, quem tiver espírito de profecia... então eu vou comentando aqui, depois tu entra. Gente... Fala. Michele quer falar, gente, deixa a Michele falar. Uma questão aí que a gente não comentou, gostaria de trazer também, a pessoa, em vez de facilitar, vai dificultar. Uma questão aí também, que eu vejo é que, assim, pelo texto bíblico, qual é o entendimento que dá? Que o homem foi criado e dias depois que o homem já tinha sido criado e ele dava o nome, tinha passado uma rotina e só então foi criado a mulher. Uhum. O bíblico dá margem esse entendimento. Não foi, Deus não tinha planejado criar a mulher no início. Entendi. Entendeu? Entendi. O que acontece? A gente tem que... Ele diz agora sim, alguém... Ou seja, Michele, a gente só foi fruto de uma falta do cara, é isso? É isso que ela tá perguntando, entendeu? Isso aí. Deve ser. Brincadeira. Fala aí, Wellington. Então, o que acontece? Primeiro de tudo, a gente precisa ver sobre a perspectiva de um mundo perfeito. Sim. Deus, ele é muito... Ele não é coincidência que Deus é considerado o pai de todos, vamos colocar assim. Não é coincidência que Deus ele é atribuído a esse adjetivo de pai, de sábio,
de Deus, né? Por quê? Porque ele, além de criador, ele é um ser muito didático, muito pedagógico, entendeu? Ele já estava nos planos de Deus criar a mulher. E quando ele cria a mulher, ele só cria então a mulher quando tudo está arranjado. No texto em português, você tem uma ideia de que o homem sentiu falta e agora Deus criou. Mas quando você parar para pensar um pouquinho, quem tem o primeiro desejo de criar a mulher não é o homem, é Deus. Deus sente essa necessidade de fazer uma auxiliadora idônea para o homem, justamente pelo fato, assim, independente independente de eu colocar a perspectiva do pecado ou não, Deus sabia que para ter um casal precisava do homem e da mulher. E Deus sabia que para ter uma parceria, para ter um bom desenvolvimento ali administrativo do Éden, precisaria de um casal, de um homem e da mulher. Agora, a senhora comentou aí a questão do tempo, né? Se demorou muito e tudo mais aqui. É mais que os teólogos comprovam que Gênesis ele é uma narrativa poética. E quando nós consideramos ela como poesia, não necessariamente está imputado a ela a questão do tempo. Então, a gente tem que ler e vai dar uma ideia assim de que teve uma rotina, teve um dia, teve dois, não sei, teve um tempo ali para que isso acontecesse. Como se fosse terminou o sétimo dia, Deus descansou. Já no domingo já trouxe os animais até Adão e Adão já começou a sentir falta da mulher. E no domingo isso. Não, não é assim. Então, deu-se um tempo, sim, a gente não sabe qual é o tempo, não sei se foi tudo aconteceu na sexta-feira, pode ser que sim, e não sabe descansou, pode ser que sim. Porque o texto não traz essa exatidão para a gente do tempo. A gente não tem essa ideia, entendeu? O que a gente entende é que pedagogicamente... Porém, é literal, né? O primeiro dia é literal, o segundo dia é literal, o sétimo dia descansou. Então, provavelmente foi na sexta mesmo. Possivelmente foi na sexta. Porque Deus criou tudo em 6 dias. Imagina, se tivesse criado no domingo ainda algumas coisas, seria 8 dias. E assim, por último que eu queria só comentar, essa questão do seguinte: Deus, por ser um Deus pedagógico, tudo na vida, nada é por uma questão de obrigação. Deus não coloca assim, você vai ter isso aqui agora, certo? Ele sentiu, Deus ia criar a mulher, mas ele colocou uma situação para que o homem também visse no coração dele a importância de ter uma mulher. A importância de ter uma mulher. E isso é importante. Ele também período sem a mulher ser criada logo depois na sequência, ele não entendeu a importância de ter a mulher. Perfeitamente. Por isso que assim, né? Tem um professor lá no teológico que ele até brinca com a gente o seguinte: essa poesia que Adão escreveu, ela nem é tão expressa assim, não é tão literal no hebraico, né? Afinal, essa mulher é osso do meu osso, carne da minha carne, chamar-se a varoa, por quanto do varão foi tomado. Essa expressão no hebraico, quando você fala, ela dá um sentido de suspiro, um suspiro erótico, entendeu? Ele gostou do que viu, entendeu? É até engraçado, porque, de fato, ele agora virou uma só carne, né? Eu vi uma vez no espírito eu acho que foi do espírito de professor também, que quando Eva ofereceu, foi lá, a serpente, né, convenceu, o amor dele era tão grande por essa mulher que ele poderia ter escolhido obedecer a Deus e não ter experimentado do fruto. Mas ele, ele escolheu debaixo da mesmo castigo que ela recebesse, ele escolheu porque ele amava a mulher, entendeu? Mais do que a Deus. Mais do que a Deus, É verdade. É verdade. Eu acho isso. E aí, assim, o que a Fernanda perguntou, a questão se essa missão que Deus dá, ela impede ela de seguir sonhos, de ter os objetivos próprios da mulher.
Hoje, no século XXI, a nossa perspectiva de missão, no meu caso, eu vou dar um exemplo do meu caso. Eu quero ser pastor. Estou estudando para ser pastor, eu estou fazendo teologia para ser pastor, e eu estou fazendo tudo que eu faço em prol do meu ministério pastoral, da missão que Deus me confiou. Só que isso não me exclui a possibilidade de eu fazer uma pedagogia, de eu fazer uma carteira de motorista, de eu fazer de eu me exercitar na academia, de ter uma família, de ter N filhos, de ter vários tipos de sonhos, né? O que a gente precisa só perceber é o seguinte, o que a gente precisa notar é o seguinte: Deus, ele coloca no ser humano, no homem e na mulher, uma missão. E aí tudo que você precisa, tudo que você vai fazer na sua vida, ela precisa estar ali, ela precisa respirar aquela missão, explícita ou implicitamente, certo? Você pode ter tua missão? Você pode ter tua missão. E não necessariamente Deus vem... E assim, só quero colocar uma questão importante. Quando Deus coloca sobre a missão, sobre a mulher, a missão de cuidar do homem, ele não está sendo inflexível. Não, eu quero que você cuide do homem porque ele é um macho, ele precisa ser cuidado e tudo mais. Entendeu? É um outro serviço. É um outro serviço. Como eu falei, a palavra Eze é uma atribuição que Deus ajuda o homem. Deus ajuda o homem a salvar o homem, Deus ajuda o homem, Deus ajuda a resolver questões problemáticas, Deus ajuda o homem a resolver questões complexas. Não dar na boca do homem, não é fazer comida para o homem comer, entendeu? Isso aí como é que eu posso dizer? Isso são interpretações depois do pecado. São ideias que vieram depois do pecado. A missão que Deus dá à mulher é para cuidar do homem, assim como Deus cuida do homem, da humanidade. Entendeu? Um exemplo claro disso é o que Paulo diz. Você precisa amar o teu cônjuge assim como Cristo amou a igreja. Né? De sacrificar-se, talvez, às vezes, por ela. Esse amor abnegado, sabe? Quando você fala aí também do nome, Nanda tá no mute, né? Você não tem que, na sequência, diz assim: sim, o homem deu nome a todos os rebanhos que Deus foi trazendo, e o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Vou fazer uma comparação, uma analogia. Quando a gente tem um filho, a criança diz: eu quero muito isso, quero muito cachorro, mãe, eu quero muito um gato. Aqui em casa tem um gato, quero muito gato, quero muito... Quando você dá aquele que o filho pede, você diz assim: tá, aqui, filho, eu trouxe para você isso. Qual o nome que você vai dar para ele? Você pergunta para o seu filho, ele dá o nome. Aí ele diz: tá, o nome desse cachorro vai ser tal. Pô, legal, filho, mas você tem que cuidar dele. Tá? Aí você diz para o pessoal: você tem que dar comida dele, tem que limpar. Você percebe que o fato do seu filho, você trouxe aquele presente para ele, aquele bichinho de estimação para ele, mas ele passa a ser responsável por aquele bichinho de estimação. Ali ele vai aprendendo que ele deu um nome, mas ele não só deu um nome, ele é como se fosse realmente quem cuida. Aí Legal. você vê aí a analogia, a comparação de Deus. A mesma forma, assim, o homem deu nome a todos os animais, então ele tinha aquela responsabilidade de cuidar, e também deu o nome à mulher. Presta atenção, que ali ele deu o nome à mulher, ele cuidar da mulher, para ele também ser responsável. Aqui a gente, Fernanda, respondendo a sua questão aí de que a mulher, pelo fato dela ser auxiliadora, se ela não pode ter os sonhos dela, na verdade, quando Deus pede ao homem, como Wellington disse, para que cuide de sua esposa como Cristo ama a igreja, ali ele já está dando a receita fundamental do relacionamento de um casal. Aqui em casa a gente vê muito disso, por exemplo, quando você vive para cuidar e amar outra pessoa, os sonhos dela se tornam... Não é que você deixe de ter os seus sonhos, mas você também fica feliz com os sonhos dela. Por exemplo, aqui em casa a gente tem assim,
eu acho maravilhoso que Deus botou aqui assim, o homem é o cabeça do lar, a gente é a auxiliadora. Gente, eu não vou tomar nenhuma decisão do lugar do meu marido. Eu comento a questão, eu ouço e digo, o que você acha? Eu acho muito importante, me dá uma tranquilidade de saber que a responsabilidade de fazer gestão do lar é dele, não é minha. Mas eu sou auxiliadora. Durante um bom período, meu marido ficou, só ele estava trabalhando e eu não estava trabalhando. Qual é a minha função? Eu, em tudo que eu pudesse, e eu continuo fazendo isso hoje, era auxiliar para que eu diminuísse os gastos, já que eu não estava trazendo uma renda, eu diminuía os custos para que a gente tivesse mais dinheiro sobrando, porque isso seria porque eu e ele poderiam fazer mais coisas. Era trabalhando em conjunto. E é assim que eu acho que tem que ser um relacionamento. Eu vejo muitas vezes ele diz, puxa, não, eu não gosto, mas ele abre mão. Às vezes a gente vai fazer uma coisa para que o outro esteja feliz. E quando os dois fazem isso, no final, quando a mulher tem o propósito de cuidar do homem e o homem tem o propósito de cuidar da mulher, não existe meus sonhos e seus sonhos, porque os dois estão cuidando para que o outro realize seus próprios sonhos. Então, todo mundo caminha junto. É isso que sentido. Gente, muito bons os comentários de vocês. Eu particularmente gostei muito do estudo de hoje, mas a gente já vai ter que encerrar. É mesmo. Jim, você tem alguma coisa, última coisa aí para poder falar rapidinho? Ou Wellington, ou a Michele? Não, fecharam bem aí. Ah, fecharam bem? Então, você faz essa oração para a gente, Michele, para a gente poder encerrar o estudo de hoje e a gente tirar aquela foto. Não sei se os meninos podem ligar a câmera, mas para a gente tirar aquele print legal e botar lá no grupo. Michele, você ora primeiro, depois a gente tira o print. Ora. Vamos lá. Oremos. Bondoso Deus e Pai, que habita nos altos céus, mas que também habita nos nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor, porque estivemos, Senhor, mesmo separados, Senhor, fisicamente, unidos, Senhor, num único Espírito e propósito, Senhor, de aprender mais de Ti, Senhor, no estudo dessa palavra. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que aqui compartilhamos, Senhor, e que isso, Senhor, seja compartilhado, Senhor, também com outros, Senhor, e que mais filhos seus tenham desejo, Senhor, de participar desse estudo, Senhor, que é maravilhoso, Senhor. Nós descobrimos, Senhor, as maravilhas da Tua palavra. Senhor, seja com o restante desse dia, seja cada um de seus filhos aqui, nesse estudo, Senhor, uma semana debaixo da Sua proteção e da Sua graça. É o que nós te rogamos, Senhor, pedindo também perdão dos nossos pecados, em nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Wellington, você está no grupo? Michele está no grupo do WhatsApp? Então, eu vou pedir para vocês tirarem um print e enviar a foto lá, porque eu estou sem WhatsApp por um tempo. Eu vou voltar futuramente. Aí, vamos sorrir, então, para a gente poder lá. Aquele sorrisão, hein? Quem é que vai tirar? Michele ou Wellington? No notebook. Não sei se dá para fazer por aqui. Você tira, Wellington, pra gente? E eu não sei onde liga minha câmera. Avisa aí, hein? Gente, você clica na sua foto, no seu nome assim, e vai no seu quadrado preto aí. Aí vai aparecer o vídeo riscadinho de vermelho. É só você stop vídeo. É só você clicar. O Jim não tá sabendo como ligar a câmera. E aí, Jim, vai conseguir? Ah, tá, calma aí. Achou. Pronto, vamos lá. Vai, Wellington, na tua contagem. Tá no mudo você. 1, 2, 3. Foi? Valeu, gente. Tchau, até domingo que vem, tá bom? Aí o Lucas tá com a gente. Beijão. Prazer conhecê-los. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Vai pegar pra mim,